Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro VCRA ou VCRA, você decide como é que você quer chamar e por quê? Exatamente porque ele ficou em segundo lugar na enquete da semana passada. Amanhã eu já estarei postando uma nova enquete, dê uma passadinha aqui para votar também e vamos ver aqui que na comunidade, pessoal, tem muita informação. Sempre lembre de dar uma passadinha aqui para pegar informações, para votar nas enquetes e com isso participar também da nossa querida comunidade. Vem comigo, vem. Então, pessoal, a gente vai pegar informações aqui do site Status Invest, mas que estão incompletas. Eu tive essa certeza depois de analisar o relatório gerencial quentíssimo que saiu semana passada do VCRA. Então, atualmente ele bateu a mínima dele, R$ 103,05 nas últimas 52 semanas. Na realidade, pode-se dizer assim que na existência do fundo, R$ 103,05, porque o fundo tem menos de um ano que foi lançado na bolsa, basicamente. Se a gente olhar aqui o gráfico, mostra como ele tivesse sido lançado em julho, mas ele foi lançado na realidade, pessoal, no finzinho de dezembro de 2021, começou então no início de janeiro, por aí. Mas todos os sites que eu pesquisei, todos só começam a mostrar as primeiras negociações na bolsa a partir de julho. Não me pergunte por quê. O fundo chegou a distribuir rendimentos nos meses de março, abril e maio, por sinal. Enquanto aqui no site só mostra os primeiros rendimentos sendo entregues a partir de junho. É muito esquisito isso, eu não entendi por quê, mas é isso. Em todos os sites que eu procurei, Status Invest, Investidor 10, fiagro.com.br, todos os sites que eu pesquisei não mostram as movimentações antes de julho. Então, o fundo teve uma máxima de R$ 116,39, exatamente aqui no começo, das primeiras demonstrações aqui das cotações nos sites. Então ele teve esse pico aqui só no primeiro dia, que mostra aqui no site. Depois disso ele caiu muito. E a gente vê que o dividend yield dele nesse tempo de bolsa é de 11,94. Na realidade, ele é até mais. Como eu falei, aqui ele não está considerando 3 meses de rendimentos. Então, por não estar considerando 3 meses de rendimento, o rendimento está menor do que deveria ser. Esse dividend yield aqui era para ser maior. Não sei exatamente quanto. Não vou ficar fazendo essas contas para mostrar para vocês. Mas com certeza daria algo acima de uns 14. Eu posso fazer essa conta aí. Pronto, eu vou fazer essa conta. Bora lá. R$ 12,30, que é o que foi mostrado no site. Mas fora isso, ele tem mais 60 centavos e mais R$ 2,09. Ou seja, ele entregou R$ 14,99 dividido por 103,05. Ele dá um dividend yield de 14,54. Lembrando que isso aqui, esse valor é isento de imposto de renda, não tem imposto de renda, é limpinho na sua conta. E ele sofreu uma desvalorização de 11,46%. Exatamente porque esse pico aqui foi meio fake, né? Você vê que o fundo variou muito tempo nessa média aqui, ó, de cento e poucos reais. Teve esses picos aqui, subiu para 110, não sei o que, mas esse 116 meio fake de novo, 110, ó, mas ele sempre trabalhou mais nessa faixa, de 105, 106, aí teve uma queda aqui, 104, aí subiu um pouquinho, depois desceu. A gente pode dizer que o fundo varia assim entre 104 e 106 e agora tá nessa mínima de 103. Mesmo assim, a gente vê que o valor patrimonial da cota é apenas 102,50, ou seja, mesmo com essa mínima, o fundo está acima do seu valor patrimonial, ele está 1,01% acima do valor patrimonial dele, o que é bem ok para Fiagro. Como eu já falei, eu vivo falando, os Fiagros normalmente negociam sempre acima de 1. É normalmente cobrando um ajuzinho de, no mínimo, nesse período que tá as vacas magras dos Fiagros e dos fundos imobiliários, eles cobram entre 1 e 2. 1% ou 2% acima do valor patrimonial. Mas quando estava no momento melhor, lá para outubro do ano passado, a maioria estava entre 5 e 9. Era 5 a 9% acima do valor patrimonial. Agora tá bem ok. O que pode até indicar um momento bom para entrar no fundo. Lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Você vai estudar melhor esses números que eu estou passando, vai se aprofundar, vai ler o relatório e aí sim, você decide pela compra ou não. Lembrando que o fundo aqui tem uma quantidade de cotistas relativamente baixa, é porque também é um fundo de base 100,
Então o fundo de base 100 normalmente tem menos cotistas. E vamos esquecer esse rendimento mensal, até porque, como eu falei, tá faltando 3 rendimentos distribuídos que puxariam esse rendimento mensal para baixo, porque foram rendimentos abaixo disso aqui. E a liquidez diária dele é relativamente baixa, mas para pessoas normais, digamos assim, quase 700 mil de liquidez diária ainda é boa. O último rendimento distribuído por ele foi R$1, o que deu um dividend yield de 0,94%, o que fez essa cota despencar de 106 para 103, exatamente porque o pessoal não gostou desse rendimento. Esse rendimento foi exatamente um dos mais baixos do fundo, só não foi pior que 3 rendimentos distribuídos no ano passado. Esse aqui foi data base 28 de fevereiro e pago agora. A gente vai ver daqui a pouquinho exatamente o relatório desse mês de fevereiro, que se refere a esse rendimento pago agora em março. Então ele tá bem quentinho e vai mostrar por que é que o fundo pagou apenas R$1. Você pode estar, por que pagou só R$1? Vamos ver daqui a pouquinho no relatório. E lembrando, pessoal, que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. Então, pessoal, a gente vai ver aqui também que em março, como eu falei, foi distribuído dividendo, não mostra aqui, foi 60 centavos, foi o primeiro dividendo distribuído pelo fundo, um dividendo realmente bem baixo, né? Mas era porque era o primeiro. Esse de abril foi R$1,09 e esse de maio foi R$1, ou seja, igual a esse distribuído agora. Aí depois disso, ele começou a distribuir dividendos melhores, R$1,25, R$1,27, R$1,50, R$1,38, R$1,50, R$1,40, R$1,50, R$1,50 e aí para essa porrada de queda, 1. E o pessoal tava mal acostumado, né, com esses valores altos, com certeza. E aí quando viram o pessoal que é mais sardinha começou a sair, deixar o fundo, e por isso que ele teve essa queda aí nesses últimos dias, chegando a esse valor de R$ 103,05. Vindo aqui para o relatório gerencial de fevereiro, como eu falei, bem quentinho, de fevereiro se refere a esse pagamento que foi feito agora em março. A gente vê que o início do fundo na bolsa foi no finalzinho mesmo, no apagar das luzes de 2021. Pode-se dizer quase que ele começou mesmo em 2022. O estranho mesmo é os sites só mostrarem como ele tivesse começado em julho, né? Se ele já começou a distribuir dividendo, como eu falei, mostrei em março. Foi março, abril, maio, e aí só mostra nos sites com o primeiro dividendo em junho, se eu não me engano, mas as cotações só mostram em julho, é mais estranho ainda. O gestor é a Vectis Gestão, só que ele não é sozinho. É a primeira vez que eu vejo isso. Ela faz um trabalho em parceria com a consultora DataAgro, ou DataAgro, e o administrador do fundo é a Intrag. Como a gente já viu, o TIC é o VCRA11 ou VCRA11 e a taxa de administração é relativamente alta, acima das normais, digamos assim, é 1,30%. E aqui ele já junta, aqui a taxa de administração tá junto com a taxa de gestão, é tudo junto num pacote só, porque normalmente tem alguns fundos que mostram taxa de gestão tanto, taxa de administração tanto. Separa as duas aqui, não, mostra, junta todo mundo, e aqui não tem taxa de performance. Também, né, essa taxa de administração já tá 0,30 acima das normais. Então eles realmente juntaram aqui, preferiram não colocar a taxa de performance, porque já tinha colocado uma taxa de administração mais alta que o normal. Falando sobre o fundo, né, a Vectis fala que trabalha em parceria com a DataAgro e aplica seus recursos em papéis de dívidas, que são relacionadas a quem? Ao agronegócio, é por isso que é um FIAGRO. Então ele aplica certificado de recebíveis do agronegócio, LCAs, e até pode aplicar em CRIs e LCIs, contanto que essas CRIs e LCIs sejam diretamente relacionadas ao agronegócio. A Vectis, aí ele fala um pouquinho da gestora em si, é uma gestora de recursos que nasceu com o propósito de criar soluções de operações estruturadas, já tem 3 fundos de investimentos que são listados na bolsa, ativos de 2,1 bilhões. Já a DataAgro é a maior consultoria agrícola independente do país, com mais de 40 anos de existência e vivência no setor agro. Então, ela tem muita experiência no setor do agronegócio. O patrimônio do fundo é de 471 milhões atualmente. Como a gente já viu, o que deu problema, né? Exatamente essa distribuição de apenas R$1 por cota nesse mês agora de março, divulgado no final do mês passado. A cota patrimonial é R$ 102,50, a gente já viu isso. E no final do mês de fevereiro, o valor da cota patrimonial era R$ 106,50. O número de cotistas a gente já viu, né? Aquele bate-papo
bate-papo com o cotista. E é interessante esse bate-papo porque vai explicar por que a gestora só pagou R$1 por cota. Então vamos lá. No mês de fevereiro, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio líquido de 74,7% em CRAs e CRIs. Basicamente o fundo só investe CRAs e CRIs atualmente, não nenhum LCA, nenhum LCI. E o restante do fundo está exatamente alocado em instrumentos de caixa, ou seja, caixa, e que está aplicado na Selic. A gestão permanece trabalhando para a alocação dos recursos da emissão dentro do prazo estipulado durante a segunda oferta, ou seja, teve uma emissão recente de cotas do fundo. Eles estão tentando alocar esse dinheiro. Esse valor que está em caixa é exatamente referente a essa segunda emissão de cotas do fundo. A distribuição de dividendos de fevereiro ficou R$1, tendo em vista exatamente o que? O processo de alocação dos recursos, ou seja, está faltando colocar esses 32% que está em caixa em novos ativos, comprar novos ativos com esse valor, alocar esse valor com novos ativos. E esperamos uma normalização dos dividendos à medida que formos concluindo novas alocações, cujas características de remuneração das operações encontrem-se em linha com o portfólio atual do fundo. Ou seja, eles não estão dizendo que a partir do próximo mês vai estar normalizado, distribuindo aquele rendimento mais alto, né? Acima de 1,20. Aos pouquinhos eles vão normalizando a situação a partir dessa compra de novos ativos, ou seja, inclusão de novos CRAs, na maioria, ou CRIs. Aí sim que o valor dos rendimentos vão voltando a subir. Então, basicamente, é por isso, pessoal, que o fundo está distribuindo apenas R$1 esse mês. Pode ser que no mês que vem seja R$1, R$1,05. Então, não deve ter uma perspectiva de rendimentos melhores tão rapidamente. Deve ser por isso que muita gente também resolveu vender as cotas do fundo e caiu o valor. Aqui nesse momento é que ele mostra aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Os valores dos dividendos distribuídos em março, abril e maio do ano passado tá faltando no site do Status Invest, não só no Status Invest, tá faltando em todos os outros sites. Principalmente que eu encontrei o Fiagro.com, tá uma bagunça, não tem. O Investidor 10 só mostra também a partir de junho. Então aqui tinha no Status Invest e também no Investidor 10, mas isso aqui faltava. E aqui ele mostra também quanto é o percentual em relação à cota, no caso, né? Esses são os valores percentuais. Então você vê que aqui estava 0,92% e aqui foi 0,88, 0,83, ou seja, foi mais baixo. Mas mesmo assim, esse foi um dos valores mais baixos dos últimos tempos. Realmente um rendimento muito fraco, 0,92. Isso aí desestimula as pessoas, porque se vocês olharem na comunidade, eu postei dos meus 8 Fiagros nos últimos meses, desde que eu comprei eles. Se eu não me engano, comecei a comprar em outubro. Então, se você olhar todos os rendimentos de todos os meus Fiagros, nesse mês, o mais baixo de todos foi exatamente do VCRA. O mais baixo de todos. Porque o pior tinha sido um de 1,12. Aí esse mês teve um do KNCA, se eu não me engano, 1,04. Mas fora esse de 1,12, que eu não lembro de qual foi, e desse de 1,04, normalmente é acima de 1,20. É 1,20, 1,25. Vários dando 1,30, 1,40, até 1,50. Então, esse rendimento aí, para Fiagro, é muito baixo. Espero que melhore, porque se não melhorar, a tendência é que a cota perca mais valor ainda. Nessa parte aqui, ele mostra todos os ativos que tem o fundo, é o portfólio do fundo. Você vê que ele tem apenas 11 ativos, fora o caixa, que tem aqui 150 milhões em caixa, para alocar em novos ativos. Ele tem exatamente 10 CRAs e um CRI. E tá aqui os devedores. Grupo Ruiz, BB Fools, North Agro, Solinfitec, GRA, Copagri, Grupo APR, Frigol, Coruripe, Bevap, Serpasa. São exatamente esses aí, todos os devedores do fundo. E aí mostra o indexador. Você vê que praticamente ele é um fundo quase todo CDI. Só tem um indexador que é IPCA. E o maior devedor do fundo é exatamente aqui o Grupo Ruiz e o BB Fools, que eles estão com 2 CRAs na faixa de 12% do valor do PL do fundo. Aqui ele mostra também um tal de acompanhamento da carteira, que eu achei interessante, mas eu não vou ler para vocês. Quem quiser dar uma pausa aí e ler, você vai ver que tem um acompanhamento da carteira de vários CRAs do fundo. Chegou esse momento que eu acho bem legal, que ele mostra como é a alocação do portfólio. Você vê, apesar de ter poucos CRAs, ele é bem diversificado geograficamente para a quantidade de ativos que tem. Em um estado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É quase um CRA por estado. A gente vê que a diversificação por setor é interessante. Então a gente vai ver aqui 21% em grãos, 17,1% em café, biocombustíveis
16,8, 14,1 açúcar e etanol, 8,6 em tecnologia, mais 8,6 em agropecuária, mais 8,6 em soja e mais 5,8 em frigorífico. E os indexadores dos ativos é quase 70% CDI, cerca de 7% IPCA e uma boa parte ainda, como eu falei, está em carteira do fundo para alocar em novos ativos, 32% em Selic. E aqui, pessoal, ele vai falar um pouquinho de cada um desses devedores dele novamente. Então, se você tem interesse, você vai dando uma pausa e vai lendo. E lembrando, quem não for inscrito, meu amigo, se inscreva agora, ajude o canal, deixa aquele likezão e também ative o sininho. Não esqueça disso não, meu amigão. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!